Escuta, agora são 6h42, você está com quem? Boa noite, Marcos. Para destacar mais um trabalho da Polícia Civil de Sergipe e o DHPP, Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. O núcleo que é dirigido pela delegada Tereza Simoni tem uma das seções, ou seja, um dos núcleos, que é comandado pela delegada de polícia Luciana Pereira, que conseguiu elucidar o crime. Pelo menos de 4 pessoas teriam sumido. E ontem foi a maior correria no município de Nossa Senhora do Socorro e principalmente para a Polícia Civil. Estava em busca de informações e de descobrir quem são essas pessoas que foram mortas e onde elas estavam. Mas o trabalho investigativo e um trabalho rápido de resposta à sociedade, a delegada Luciana vai trazer informações agora. Delegada, pelo menos 4 corpos foram identificados, ou melhor, foram encontrados. Não tem uma identificação ainda por concreto. E um suspeito preso, o borracheiro. Quais as informações desse trabalho? Boa noite. Boa noite, Marcos. Na verdade, o nosso trabalho investigativo começou no ano passado, em junho, quando recebemos o inquérito do primeiro desaparecimento referente à pessoa de José Batista. Ele é um idoso que residia no Marcos Freire 2. Começamos as investigações. No início agora do ano, houve outro desaparecimento que convergiu para o mesmo suspeito. Na verdade, inicialmente, essa pessoa é vizinha das vítimas, uma pessoa que nem um BO registrado contra si tinha. É uma pessoa que não tem passagem na polícia e que, inclusive, era uma pessoa querida pelos vizinhos. Após alguns trabalhos de campo e diligências, conseguimos juntar alguns indícios em relação a ele. Foi quando recebemos a informação de um outro desaparecimento de mulher em Socorro. Fomos atrás do registro de boletim de ocorrência e descobrimos que essa mulher, que embora residisse em outra área do município de Socorro, estava numa seresta onde residia o Naldo, próximo ali ao terminal. Descobrimos então que poderia haver alguma ligação também. Começamos a investigar o desaparecimento de tal mulher. Foi quando então, nesse momento, já tínhamos ligação do Naldo com as 3 vítimas. A partir daí, e com a ajuda também do trabalho de inteligência, conseguimos pedir uma prisão temporária do Naldo, bem como busca e apreensão nas 2 residências dele. Uma que é da propriedade dele, que ele já havia morado há algum tempo, e a que ele reside atualmente. Ontem, assim que foram deferidos os pedidos, fomos até a residência, local onde ele confessou os crimes e mostrou inicialmente onde estavam os 3 primeiros corpos, os quais, segundo ele, seriam de José Batista, de Denilson Batoré e da senhora Maria Aparecida, a qual ele teria saído da seresta. Após um tempo de conversa, ele também nos contou que havia o corpo de uma outra mulher, que estava enterrado na 2ª residência, da qual, inclusive, tínhamos busca e apreensão também. Ele apontou o local e, nesse local, realmente encontramos a ossada, uma ossada humana, que, segundo ele, seria de uma mulher que foi morta por ele há 8 anos atrás. Ou seja, em meados de 2011. Provavelmente. Ele alega ter conhecido tal mulher no centro da cidade, num bar conhecido Bar do Meio, que ficaria ali próximo ao Grande Hotel e ao Banco do Estado, o Banese. Agora, esse é o Joenaldo dos Santos, né? Ele é conhecido assim, né? Não. Na verdade, o nome dele Desculpe, o apelido dele é Naldo Borracheiro. Ele é conhecido como Naldo Borracheiro. O nome dele é Josenaldo. Josenaldo. Agora, a pergunta que não quer calar é o seguinte. Ele chegou a dizer alguma coisa no momento da abordagem policial? Como essas pessoas desapareceram na companhia dele ou ele sendo suspeito? Olha, na verdade, eu fui até a residência com uma equipe bem reduzida. Como ele tem uma borracharia, nós fomos e eu disse inicialmente a ele que eu queria fazer a força do pneu do carro. A gente conversou um pouco e depois de conhecer um pouco ali o local e conversar um pouco com ele, eu me apresentei como policial. No momento que pedi que ele me acompanhasse até o quintal da casa. E foi o momento que eu comecei a fazer as perguntas e, após algum tempo, de forma até tranquila, ele começou a contar onde estavam as vítimas e depois confessou, segundo ele, todas com motivos, para ele, relevantes, mas até o momento, por nós apurado como motivos banais. Ele era amigo do Batoré, que é o Denilson, e também do José Batista. Andava com os mesmos,
bebia, e ambos frequentavam a casa do Naldo, e ambos foram mortos por motivos de desavença. E a senhora, ele conheceu na Seresta, saiu com ela, segundo ele, mantiveram relações consensuais, momento em que ele a viu com um pendrive na mão, pendrive da propriedade dele. Nesse momento, ele achou que ela estaria furtando tal objeto, quando então ele passou a agredi-la e matá-la. Delegada, me permita, por favor, Gilmar gostaria de interagir conosco. Pois não, Gilmar? Doutora Luciana Pedro. Delegada, boa noite, parabéns ao seu trabalho, ao trabalho da sua equipe. Algumas perguntas. Primeiro, é verdade que um dos corpos pode ter sido enterrado há mais ou menos 8 anos? Exato. Segundo ele nos contou, a primeira vítima dele foi há cerca de 7, 8 anos. Ele conheceu essa vítima no centro da cidade, a levou para Piabeta, onde ele tinha uma casa, e lá eles, após curtirem, palavras dele, ele achou que ela também estaria tentando roubá-lo, no momento em que ele ceifou a vida dela. Outra pergunta que tem para a senhora é a seguinte: é verdade que ele disse que, se fosse hoje, ele faria tudo o que fez, cometeria os mesmos crimes novamente? Verdade. Na verdade, Gilmar, o que a gente percebe, através do interrogatório, é que, além de não ter arrependimento, ele entende que ele tinha motivos para a prática dos crimes. Para nós, da nossa ótica, motivos banais, fúteis, mas na ótica dele, ele fez por motivações fortes, então ele disse que faria novamente. Então, um dos corpos, minha última pergunta, um dos corpos para a polícia pode ter sido enterrado há mais ou menos 8 anos. E os outros corpos? Quando? A primeira vítima de desaparecimento que investigamos e que acreditamos ser um dos corpos encontrados é o do senhor José Batista. O senhor José Batista desapareceu no dia 13 de março, lá no Marcos Freire 2. A segunda vítima desapareceu no dia 17 de fevereiro. E a última vítima de desaparecimento que tínhamos inquérito instaurado desapareceu no dia 23 de março do corrente ano. Então, essas 3 pessoas terão sumidas. Agora, doutora, referente a uma informação que surgiu, é que o suspeito, o Naldo, como era conhecido, o Naldo Borracheiro, ele que chegou a brincar com o crânio de uma das vítimas. Procede essa informação? Procede. Em interrogatório, porque quando nós encontramos a alçada da casa da Piabeta, que seria dessa primeira vítima, de 8 anos atrás, não tinha o crânio. Então, no interrogatório, eu perguntei a ele por que não existia mais o crânio, e ele disse que, tempos depois de ceifar a vida da vítima, ele estava cavando no quintal e encontrou o crânio. Ele disse que tirou o crânio, observou durante algum tempo, depois conversou com esse crânio e depois resolveu jogar no lixo. É considerado um serial killer já pela quantidade de pessoas que foram assassinadas? Olha, Marcos, eu não posso afirmar em relação ao perfil psicológico. Primeiro porque a gente ainda não fez, ele não foi submetido a uma análise técnica de um profissional. O que nós percebemos aqui é uma pessoa que age, 2 casos, segundo ele, foram planejados e 2 foram por impulso, mas que age consciente. Ele é uma pessoa aparentemente inteligente, com ideias centradas, ele em momento nenhum demonstrou desespero, arrependimento. O tempo todo ele contou de forma detalhada todas as ações. Me permite mais uma vez? Gilmar, pois não? A minha última pergunta, delegada. Mas veja, ele não é uma pessoa normal. Primeiro, quem é normal não faz o que ele fez. Matar e esconder os corpos, enfim, matar. E quem é normal também, depois de matar, não conversa com o crânio de uma de suas vítimas. É normal, delegada? Veja, normal dentro dos nossos padrões, não. Mas, com certeza, depois de ser traçado o perfil psicológico dele, um especialista vai dizer se ele sofre de algum tipo de anomalia. Eu prefiro não opinar em relação a isso, inclusive porque pode ser, futuramente, uma tese de defesa. Algum tipo de anomalia, algum tipo de distúrbio. Então, eu prefiro que isso seja analisado por um profissional, né? Através de um laudo, a gente vai, sim, ter certeza se ele padece de algum tipo de problema. Obrigada. Para encerrarmos,
como, ou melhor, quais os instrumentos, qual a ferramenta ou as ferramentas que ele utilizava para ceifar a vida dessas pessoas? Pelo menos em 3 dos casos, ele alegou ter se utilizado de um pé de cabra, que ficava no quintal. Inclusive, esse objeto foi apreendido para que seja submetido à perícia e também para que seja feita a medição e comparativo com os ossos encontrados, para saber se o tipo de pancada que foi levada confere com aquele tipo de objeto, certo? Eu vou aproveitar a oportunidade, e eu já falei isso hoje, vou falar novamente, pedindo à população o apoio em relação às 2 casas onde foram feitas buscas. Nós entendemos que a população está nervosa, é um caso assim diferente até para a gente que trabalha com homicídios diariamente, porém ali é um local de crime, é um local que ainda precisa ser periciado, os mandados saíram ontem, assim que foram deferidos fomos cumpri-los. Passamos a madrugada em interrogatório, busca dos corpos, porque teve um trabalho, um apoio do Corpo de Bombeiros, da perícia, da polícia, enfim. Mas se esse local for vilipendiado de alguma forma, isso vai dificultar futuramente, inclusive, a procura por novos corpos, porque a gente não pode descartar isso. Você falou novos corpos, agora definitivamente encerramento. Sobre umas fotos que estão circulando de um corpo sobre uma cama, ensanguentado, e também um corpo estirado ao chão, num colchonete, se não me falha a memória. Esses corpos pertencem à relação que foi dita pelo suspeito, teria ceifado essas vidas? Olha, Marcos, não sabemos, não temos informação sobre isso. Inclusive, os aparelhos celulares e aparelhos eletrônicos da residência foram apreendidos, então, com certeza, não saiu informação por parte da polícia, até porque não tivemos conhecimento de nenhum material fotográfico relacionado aos crimes. Inclusive, porque da forma como ele nos relatou, assim que ele ceifava a vida das vítimas, ceifava a vida, o que a gente acredita, porque na verdade a gente não tem certeza se quando enterradas as vítimas estavam mortas, mas quando ele agredia as vítimas, eu acredito que não tinha nem tempo para fotografia, porque ele morava num local movimentado. Então, ele tinha que fazer tudo na surdina e rápido, justamente para não levantar suspeitas da população. Delegada de Polícia, Luciana Pereira, muito obrigado pela sua entrevista. Marcos Couto, para o Cidade Alerta Sergipe. Gilmar. Olha, uma delegada inteligentíssima, além de muito eficiente, não é? Com toda a sua equipe, inteligentíssima, quando eu perguntei, porque a função do repórter é perguntar. Não interessa se a pergunta pode agradar a fulano, desagradar a cicrano. E quando eu perguntei, então, se é normal um homem como esse, ela respondeu de forma inteligente. Se ela dissesse, não é normal, ela daria, então, espaço para a defesa mais tarde sustentar. Então, é doente, até a delegada diz que é doente. É um homem extremamente perigoso. Porque quem mata já não é normal. Não está numa situação normal. E quem mata com a frieza com que esse borracheiro matou. E diz hoje, depois de tanto tempo, se fosse hoje eu faria tudo novamente. E ter conversado com o crânio de uma das vítimas. Uma barbárie que se vê comumente nos filmes de terror. Aos meus irmãos borracheiros em todo o estado, em todo o mundo que nos assistem também pelas redes sociais, aqui da TV Atalaia, TV dos Sergipanos. A minha homenagem a vocês borracheiros que são trabalhadores, que são homens de bem. Esse não deve se chamar de borracheiro. É você, câmara.